Eu quero morrer sem nada de dinheiro, mas ao mesmo tempo cheia de memória. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, de forma bem descontraída, a gente fala sobre marketing, negócios e outros assuntos que permeiam este universo. E neste episódio, eu vim confessar pra você que eu quero morrer sem nada, sem nenhum dinheiro. Mas calma, isso não é um conceito autoral meu. É um conceito de um livro muito conhecido chamado Morra Sem Nada, que eu li e que traduziu muito do que eu penso e como é a minha relação com o dinheiro, e por isso eu decidi fazer um episódio todo sobre isso pra gente refletir e pensar um pouco mais sobre como a gente tem gastado os recursos que a gente tem dentro da nossa vida. Esse é um daqueles episódios que eu conto muito pra vocês de maneira bem aberta, sem muito script. Eu tenho aqui aberto e o meu computador tá aqui comigo porque eu trouxe algumas frases que eu queria ler pra vocês e alguns dados, mas ele é um episódio pra fazer você refletir sobre como você tem usado esses recursos. Eu queria contar uma história que eu já contei brevemente por aqui, mas não é uma história que eu conto muito. Mas quando eu era mais nova, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida. Um grande, grande, grande amigo. E eu sempre volto para esse momento da minha vida, porque esse momento ele foi como se fosse um marco. Existe a Helena até essa situação e a Helena depois dessa situação. Foi um marco na forma como eu vejo a vida, na forma como eu comecei a aproveitar a vida e na forma como eu comecei a enxergar o tempo que a gente tem dentro dessa vida. Quando isso aconteceu, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Quem já viveu o luto, um pedaço dele, sabe o misto de sentimentos que você tem, é saudade, angústia, é medo, é tudo isso junto. E uma reflexão ficou junto comigo. Nossa, a vida é um sopro. Todo mundo que já viveu a morte de perto, já viu alguém perto falecer, todo mundo que teve esse lembrete recentemente, né? Porque às vezes a gente não precisa ver alguém próximo, a gente pode ver uma tragédia, um acidente, alguma coisa. E aí a gente começa a refletir sobre, meu Deus, a vida é um sopro. E tem uma frase da Jujute que eu gosto muito, que viver nada mais é do que a gente se distrair de que um dia a gente vai morrer. E isso tem um grande peso para mim, porque na verdade eu gostaria mesmo que essa distração fosse uma distração consciente, que eu pudesse aproveitar as coisas que são verdadeiramente as coisas que valem a pena nessa vida. E para isso, a gente tem que tentar, óbvio que essa pode parecer uma fala do Alice no País das Maravilhas, aquela coisa que você confabula e que, meu Deus, é realmente do mundo perfeito e o mundo não é perfeito, mas a gente tem que tentar ao máximo aproveitar a vida, enquanto a gente não deixa de fazer as coisas que são as nossas obrigações, as coisas que a gente tem que fazer para conseguir viver bem nesse mundo. De nada adianta eu te falar assim, ai, viva bem, largue tudo, faça de tudo para ter tempo, mas ao mesmo tempo, se você não tiver dinheiro também para garantir algumas coisas básicas para você, para sua família, isso não vai fazer sentido. Então, o conceito, né, que o livro Morra Sem Nada apresenta, ele me tocou muito, porque ele basicamente fala sobre como a gente deveria equilibrar para que a gente gastasse o nosso dinheiro enquanto a gente tem energia para fazer isso. Então, eu tenho sonho de fazer algumas coisas, esportes de aventura, viajar o mundo, e aí a gente vai nessa ilusão de eu vou guardar, eu vou juntar dinheiro, hora nenhuma eu me arrisco, hora nenhuma eu gasto o dinheiro que eu tô guardando, porque eu tenho que guardar, e a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer. A gente nunca sabe o dia que as pessoas que a gente quer viver esses sonhos com vão falecer. E aí a gente vai guardando, e muitas vezes, muitas pessoas, ele trouxe tudo isso muito embasado em dado, morrem com um montante muito grande de dinheiro e poucas experiências. E aí 2 dados específicos, eles me chamaram muita atenção e eu queria falar sobre eles com vocês para que a gente consiga desenrolar um pouco mais na parte financeira. Porque o Morra Sem Nada não é sobre você não acumular nenhum tipo de riqueza, é sobre você fazer um bom uso do seu dinheiro, é sobre você maximizar as suas experiências. Tem uma frase do livro que ele diz que viagens, experiências são momentos de dividendos eternos, ou seja, você colhe os frutos dessa memória o resto da sua vida.
Vamos aos dados que eu falei para vocês e aí a gente já volta para essa reflexão. Basicamente, tem um dado da WHO de 2022 que diz que a expectativa de vida saudável do brasileiro é de 65 anos. Acima disso, a maioria das pessoas já vive com limitações. Ou seja, depois você não pode ter as mesmas condições de agora. E um outro dado que eu gosto bastante é de um estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. E ele diz que as experiências vividas entre os 30 e os 50 têm maior impacto na sensação de plenitude da velhice do que o patrimônio acumulado. Teve uma coisa que me tocou muito dentro desse livro, que ele fala sobre o quanto as pessoas idosas ficam ali sentadas, muitas vezes limitadas, né, nas suas cadeiras, nas suas vidas, sem poder sair muito. E o que faz eles terem essa sensação de plenitude, uma sensação de bem-estar, muitas vezes é lembrar das coisas que eles viveram. Eles gostam muito de contar histórias do que eles viveram, contar para os netos das grandes aventuras, do que eles faziam, de como era a vida. E nem todas essas experiências, tá, que fazem a vida valer a pena, são experiências que vêm do dinheiro. E a paz que você ter dinheiro guardado traz é uma coisa que te traz muita plenitude na vida. Mas muitas vezes a gente faz escolhas erradas. E essa era uma coisa que sempre me incomodou muito. Então, às vezes a gente tá tão no piloto automático da forma como a gente gasta o nosso dinheiro que a gente provavelmente vai morrer sem nada, mas a gente não planejou nada disso. E quando a gente olha para a nossa vida como algo finito, que realmente é, a gente consegue entender que a gente tem que equilibrar melhor os recursos que a gente tem e que a gente tem que conseguir fazer planos. Obviamente, a gente tem uma coisa que eu sempre falo, né, que eu gosto muito de pensar, que é eu preciso trazer uma boa vida para a Helena de agora, porque se eu morrer amanhã tá tudo bem, mas eu também preciso plantar sementinhas para que a Helena de amanhã possa viver melhor. E a grande dificuldade da vida talvez seja a gente conseguir equilibrar essas duas coisas. E quando eu penso nesse equilíbrio, o que me vem à mente, né? Me vem à mente você conseguir escolher de forma mais sensata aonde você vai usar o seu dinheiro. Quando eu comecei a minha trajetória empreendedora, eu comecei falando de moda sustentável. E quando eu comecei a falar de moda sustentável, eu me envolvi muito com o mundo da sustentabilidade, com o mundo do consumo consciente. Eu comecei a entender o impacto que o nosso consumo tem no meio ambiente. Quando isso aconteceu comigo, eu tive uma mudança muito drástica da forma como eu gastava o meu dinheiro. Porque eu comecei a entender que, primeiro, eu não precisava de mais uma roupa, eu não precisava de mais uma coisa, eu não precisava de mais um equipamento. E aí eu comecei a estipular algumas regras que eu faria antes de comprar alguma coisa. Então, primeira coisa, dificilmente, tá? A não ser que eu esteja numa viagem, eu já saiba que eu estou precisando de algo, dificilmente eu entro na loja e compro. Então, eu entro na loja, eu paro, eu penso, eu reflito, e aí se depois de bastante tempo eu continuar querendo aquilo, eu vou lá e compro. Então, vou tentar trazer um exemplo. E aí, gente, vocês vão falar, ela tá doida, ela tá falando morra sem nada, é uma filosofia de vida e ela tá aqui me contando sobre as coisas que ela compra. Mas calma que isso vai fazer sentido. Eu tava precisando trocar o meu computador. Eu fui para os Estados Unidos antes disso. Eu entrei, eu vi valores, eu vi se eu tinha esse dinheiro, e eu vi que isso ia fazer uma grandíssima diferença no meu desempenho, na forma como eu estava produzindo no trabalho. E isso ia me trazer uma sensação de bem-estar boa, porque eu ia conseguir produzir um computador que travava-se menos, eu tinha o dinheiro, então beleza, fui lá e comprei. Mas nessa mesma viagem, eu não tinha colocado nos meus planos comprar uma bolsa. Eu entrei numa marca de bolsas, vi uma bolsa nova, de uma nova coleção, que aparentemente não tinha chegado ainda no Brasil. Ela era uma bolsa grande, muito bonita, e eu não comprei. Por quê? Por causa dessa regra. Era um dinheiro que eu ainda não tinha programado se efetivamente era ali que eu queria gastar ou não. Eu não comprei a bolsa. Hoje eu olho pra trás e falo, ainda bem que eu não comprei a bolsa. Por quê? Primeira coisa, eu pude usar esse dinheiro com outras coisas que me trouxeram dividendos eternos, então experiências, e ao mesmo tempo eu também hoje não tô sentindo falta dessa bolsa, porque eu olhei pro meu armário de novo, vi que ela era uma bolsa muito grande, que talvez eu não estivesse usando tanto. Então, muitas vezes a gente fala, igual a gente fala eu não tenho tempo, e muitas vezes eu sei que muita gente não tem tempo, porque eu sei que tudo que eu vou falar aqui vem de um lugar de privilégio de poder escolher algumas coisas que muitas vezes as pessoas elas não têm como escolher. Mas se você tiver como escolher um pouquinho, que você faça essa escolha mais consciente. Às vezes, a gente vai lá,
A gente fala, eu não tenho dinheiro, eu nunca tenho dinheiro para fazer nada, eu nunca tenho dinheiro para, sei lá, para viajar, eu não tenho dinheiro para fazer as coisas que eu quero. Só que a gente tá toda hora passando, sei lá, comprando um café caro, tomando um café fora, gastando com uma blusinha aqui, uma blusinha ali, outra blusinha aqui. E aí, no fim do dia, a hora que a gente junta todas essas blusinhas compradas ao longo de todos esses meses, junta todos os cafés, que às vezes não fizeram muita diferença, que foram opções mais caras, que poderiam ter sido trocadas pelo mesmo nível de felicidade, de prazer em experiências mais baratas, para que a gente conseguisse realizar um sonho, a gente olha e fala assim, opa, entendi. Muitas vezes uma coisa que funciona para mim é eu colocar um propósito, às vezes, para aquele dinheiro. Então, assim, eu tô ganhando isso e eu não vou comprar isso, eu não vou comprar isso daqui, eu não vou fazer isso daqui, porque eu quero aquele outra coisa ali. E eu, desde que eu perdi esse amigo muito querido, eu tenho percebido que o que fica na vida são as nossas histórias. E eu não tô falando das histórias mais excepcionais. Muitas vezes são histórias ordinárias, são histórias do cotidiano, mas também são experiências excepcionais. E aí, o que eu tenho tentado fazer dentro da minha vida ao longo dos últimos anos é equilibrar o quanto eu vou gastar agora, que de uma maneira que não prejudique a Helena do futuro, não traga dívidas para uma Helena do futuro, não traga consequências negativas para a Helena do futuro, que ela continue segura, bem assistida, mas que ao mesmo tempo eu não poupe demais. Então, eu não tenho a reserva de emergência mais gorda do mundo. Mas, putz, ano passado eu consegui fazer 2 viagens que eu lembro delas todos os dias da minha vida. Eu, às vezes, poderia ter fechado mais projetos dentro da minha empresa. Mas, outro dia eu joguei perfil depois do trabalho com a minha irmã de 11 anos. E foi um dos momentos mais especiais das últimas semanas. E eu fico emocionada de pensar nisso, porque assim, é isso que faz a minha vida valer. Amanhã eu tô indo viajar com algumas amigas. Quando esse podcast for pro ar, eu vou estar viajando com as minhas amigas. Essa é uma coisa que é uma das coisas excepcionais, mas, putz, isso é uma coisa que eu queria muito fazer. E que eu acho que são os dividendos eternos. Eu não sei quando, de novo, a gente vai conseguir reunir o nosso grupo de amigas, não estão indo todas, mas está indo uma parte, pra gente fazer uma viagem legal dessa. Não nessas condições. Então, agora a gente tem energia jovem para fazer isso. Então, já que a gente pode, eu prefiro isso do que, de novo, comprar uma bolsa, comprar um sapato. No fim do dia, o dinheiro ele é finito para a maior parte das pessoas. E a gente tem que fazer escolhas como tudo na nossa vida. E não só quando eu falo do dinheiro, mas quando eu falo da quantidade de trabalho que a gente está colocando, da quantidade de obsessão, ganância, até mesmo ambição que a gente tem. Eu sempre penso que todo sucesso, tudo que a gente faz, tem uma consequência. Então, se a gente quer algum nível de sucesso muito extraordinário, a gente tem um preço para esse sucesso muito extraordinário. E uma das coisas que eu mais tomo cuidado dentro da minha vida é pensar em como eu vou equilibrar o que eu sonho com o tanto que eu vou trabalhar. Então, O Morra Sem Nada, ele foi um livro que caiu muito bem para mim, porque eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí ele vai trazendo diversos argumentos que são, as pessoas ficam falando, mas eu preciso deixar algo para os meus filhos. E aí ele fala, dê herança em vida. Você tem muita vontade de fazer uma viagem de esqui? Sei lá, tô pensando numa coisa muito, muito doida, assim. Existe uma fase da sua vida que você consegue fazer. Então, assim, você vai ficar guardando. Não, ano que vem eu faço. Depois de 2 anos eu faço. Dali 3 anos eu faço. Daqui 5 anos eu faço. Aí, a hora que você tiver com 60, será que a viagem de esqui é uma viagem que você pode fazer com 60? E aí ele fala dessa combinação que eu acho muito legal, que é a combinação da sua energia vital e do quanto você vai ter de dinheiro. E aí eu pedi uma ajuda para Olga, minha assistente virtual, e ela me trouxe um dado de 2023 da Vanguard, que diz que 76% das pessoas de 60 anos ou mais dizem que preferiam ter vivido mais experiências e trabalhado menos. Queria ler também e depois contar uma história para vocês de coisas que aconteceram essa semana. Muito engraçado, porque eu já sabia que eu ia gravar esse episódio essa semana. E no final de semana eu fui pra BH. A gente tava saindo do aeroporto. E aí chegou um cara com a placa do nosso Uber, né? Acho que era BRA. A gente pegou, entregou as malas,
ele confirmou o endereço com a gente não conhecia a BH, a gente falou, eu não sei se é exatamente isso, mas você tá dizendo aí, tudo certo, porque a gente conferiu o endereço. Ele falou, tá bom, tocamos. Chegou no meio da estrada, ele virou pra gente e perguntou, né? Virou pra Gustavo e perguntou, você é o Osmar? Aí a gente começou a rir muito no meio da estrada, porque, basicamente, o nosso Uber tinha o mesmo começo de placa que ele. Ele tava exatamente no lugar que o nosso Uber falou que estaria. E, na verdade, ele tava pegando um passageiro do 99 táxi. Ele deu todas as sinalizações pra gente que era passageiro do 99 táxi e não era. No fim, a gente tava no Uber errado, ele tava com o passageiro errado, a gente tava indo pro lugar errado. Aí a gente fechou com ele por fora pra gente ir pra BH. Ele cancelou a corrida, a gente cancelou a corrida, porque a gente já tava já no meio da estrada, voltando, indo pra BH do aeroporto. E aí, basicamente, a gente foi batendo o maior papo. Foi muito doido, porque esse senhorzinho, ele contou pra gente que por muitos anos ele trabalhou em vendas com Meta. Ele tava pirando, assim. Ele não tinha tempo com a família, ele tava vendo a vida dele embora. Ele basicamente teve um burnout, que ele descreveu pra gente. Saiu desse trabalho, ficou um ano inteiro sem trabalhar, abriu o próprio negócio. E uma das coisas que mais motivou ele a abrir o próprio negócio dele é porque a mulher dele tinha fobia de água. E eles foram comemorar 20 anos de casado e ele levou ela pra praia pela primeira vez. E ele ficou olhando ela com muito medo de entrar no mar, né? Eles foram pra Paraty, passaram uma semana inteira e ela não conseguiu entrar no mar nenhum dia. E ele ficou olhando aquilo e ele ficou pensando, gente, não é possível que ela vai passar a vida inteira com essa fobia, com esse medo. Eu preciso ajudar ela. E aí ele decidiu que às sextas-feiras à tarde, às 2:30 da tarde, ele ia com ela na aula de natação. E esse foi um dos grandes estalos que ele teve para falar, eu vou fazer um negócio que me permita ter isso. Ele era vendedor, tinha subido para gerência de vendedor, tinha guardado um dinheiro, tá vendo a importância da gente guardar, fazer o pé de meia. E aí ele, com esse dinheiro, ele ganhou a liberdade de abrir o negócio dele, que foi um negócio aparentemente bem sucedido, que depois ele tinha fechado e virou um motorista de Uber. E ele tava levando a gente pra BH e tava correndo pra casa, porque às 2:30 da tarde ele tinha natação com a esposa dele. Todas as sextas, depois que ele sai da natação, ele pega um pão fresco na padaria, vai pra casa, toma o chá da tarde, ele, a esposa, a filha, e depois à noite ele leva a filha dele pra faculdade. E aí o dia e a semana acabam. No sábado, ele não trabalha à tarde e ele leva o netinho dele pra comer pamonha, umas coisas de milho numa cidade vizinha, que o netinho dele ama. E ele fala que ele não poderia ser mais feliz. Ele falou pra gente, eu abri mão de muito dinheiro, mas isso que eu tô contando pra vocês não tem preço. E o que eu tô querendo dizer pra vocês nesse episódio tá longe de ser pra vocês serem irresponsáveis, então. Mas é que, justamente, eu gostaria que todo mundo lembrasse que esses 3 recursos, eles são limitados. Dinheiro, tempo e energia. E que a gente precisa aprender a alocar eles bem, para que a gente chegue no fim da vida cheio de boas memórias, de dividendos eternos, cheio de legado. Porque eu acho que quando a gente interage com os mais novos, a gente deixa as nossas pegadas no mundo, a gente faz coisas com propósito. Isso tem tudo a ver com uma boa gestão desses 3. Que a gente lembre de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que a gente lembre de cuidar do nosso dinheiro. Não tem problema você não ter todos os recursos hoje. Não tem problema o que já passou. Já passou. Eu também. Você deve olhar aí pra trás e pensar, nossa, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito tal coisa. Tem 1000 coisas que eu olho pra trás e penso assim, que boba. Mas já passou. Mas o que eu posso fazer daqui pra frente? E aí eu queria ler pra vocês um outro dado e depois ler o trecho de uma música, que é uma música que eu gosto muito. É um dado de 2014 de uma universidade americana que diz que a felicidade com experiências ela tende a durar mais do que bens físicos, pois a experiência ela se torna parte da nossa identidade. A experiência ela molda quem a gente é, o que a gente valoriza,
molda muitas vezes as pessoas com quem a gente vai viver com. Tem também as experiências que a gente consegue fazer mais pra frente, que a gente pode e deve adiar para o momento que a gente tiver mais condições financeiras. A tendência é que com o tempo a gente tenha e acumule mais riqueza, e a gente tenha mais dinheiro e mais conforto. Mas tem as experiências que a gente não pode fazer em outro momento. Então, eu queria que você imaginasse um cenário mais ou menos assim. Se você tiver vontade de... Vou pegar uma vontade minha, tá? Fazer uma viagem pra Croácia. Esse lugar, ele provavelmente vai continuar lá quando eu tiver 35 anos, quando eu tiver 40 anos? Sim. Eu vou ter condições físicas, provavelmente, de ir para esse lugar com 35, 40 anos? Sim. Se eu não tiver condições físicas, tá tudo bem eu perder essa experiência, adiar essa experiência, considerando que não seria mais prudente fazer essa experiência agora? Sim. Então tá bom. Então essa é uma experiência que eu posso adiar. Agora, uma das coisas que eu mais tenho saudade é assistir Dora Aventureira com a minha irmãzinha, Doutora Brinquedos. Essa é uma das coisas que, assim, era muito gostoso, a gente passava a tarde toda vendo. Hoje, se eu tirasse uma tarde, um final de semana, pra passar mais tempo com a minha irmãzinha, jogando jogo, indo na piscina, nessa fase que ela tá cheia de energia e gosta de jogar jogo e ainda gosta de brincar minimamente, né? Isso volta? Ah, não. Então isso eu preciso conseguir colocar dentro da minha agenda. Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Principalmente para o exercício que a gente vai falar no final do episódio. Pensa aí nas coisas que você pode adiar, nas coisas que você não pode adiar, e pensa como que você vai alocar todos os seus esforços. Como que você vai conseguir dividir o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. E foi muito engraçado, né? Porque eu falei pra vocês que várias coisas foram acontecendo pra que eu falasse do Morra Sem Nada. E que as coisas, elas foram se juntando bizarramente, assim. E na semana passada, depois de uma carga horária de trabalho, e principalmente de uma carga horária emocional muito forte, eu um dia acordei e decidi escutar música. E essa música foi a música que na hora que eu toquei no aleatório tocou. E é muito doido eu estar gravando hoje pra vocês. Era pra eu ter gravado 2 semanas atrás esse episódio, mas eu decidi não. E aí essa música apareceu. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Ela chama Epitáfio e é dos Titãs, de 2001. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com os problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. E depois ele finaliza. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Essa é uma música muito linda. E ela, junto com a minha música preferida da vida, que é Viena, que eu vou ler agora alguns trechos pra vocês, ela resume muito do que eu tô querendo dizer pra vocês. E aí eu fiz uma lista pra gente refletir. Mas basicamente, Viena tem algumas frases que são muito impactantes. Essa é uma música em inglês. É minha música preferida, porque ela fala com a gente que tem pressa, quer tudo pra ontem, quer tudo pra agora, quer viver tudo agora. E que quer morrer sem nada, mas não tá plantando nada pra pessoa do futuro. E eu acho que, na verdade, o Morra Sem Nada, ele é só uma coisa pra te chamar a atenção. Mas pra que você pense se você tem vivido da maneira como você quer viver. Pra que você pense o porquê que você tá correndo tanto. Pra que eu pense o porquê que eu tô correndo tanto. A gente quer tudo pra agora. A gente quer o dinheiro pra agora, a gente quer o sucesso pra agora, e a gente quer tudo para que tudo aconteça muito rápido, porque a internet ensinou pra gente que as coisas acontecem bizarramente rápidas, mas elas não são assim. E esse episódio é um doce lembrete pra você de que vai com calma, garoto, vai com calma, criança louca, que é o que Viena fala. Por que você tem tanto medo? Onde que tá o fogo? Pra que você tem tanta pressa? É melhor você se acalmar antes que você perca tudo nesse processo tão louco. Você pode simplesmente conseguir, ou apenas o que vai acontecer é você envelhecer. Mas toma cuidado para você não morrer
antes mesmo de chegar na metade do caminho. Vai devagar. Você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe, mas não pense que todos eles vão se realizar. Vá devagar, sua criança louca. Tire o telefone do gancho, desapareça por um tempo. Tá tudo bem você se permitir perder 1 ou 2 dias. E assim, o Billy John convida a gente a refletir sobre o porquê que a gente está com tanta pressa, para onde a gente está indo. Qual é mesmo o nosso objetivo? Qual que é o seu objetivo? Por que você trabalha? Onde você quer alocar a sua energia? Onde você quer alocar o seu tempo? Quais são as experiências que precisam da sua energia? Quais são as experiências que podem ser adiadas? Todas essas coisas eu gostaria que vocês pensassem. E para a gente finalizar, eu queria ler os ensinamentos que eu acho que ficam desse episódio desse livro. Primeira coisa, comece a organizar o tempo em sua vida. Então pensa aí, se planeja, não negligencie o tempo. Não viva na ilusão de que o tempo é ilimitado. Depois eu faço, outra hora eu faço, daqui a pouco eu faço. Eu estou me planejando porque daqui a pouco eu vou ter tempo. O futuro, ele é uma doce ilusão. A gente acorda todos os dias e a gente se ilude de que a gente vai ter o para sempre, mas a gente não tem. Essa é só uma doce ilusão. Que traz segurança pra gente, que traz essa sensação de que a gente tem a vida nas nossas mãos, mas essa é mais uma doce ilusão. Outra coisa é que eu gostaria que você soubesse reconhecer o seu ápice. A vida ela tem fases e algumas experiências elas só vão fazer sentido ou são possíveis em certos momentos da vida. Queria te incentivar a pensar quais são as experiências que você quer. Para algumas delas, você não vai precisar gastar dinheiro. Para algumas delas, você vai precisar poupar dinheiro. Para você conseguir falar não para um cliente no futuro, você precisa guardar e ter um fluxo de caixa agora. Para que você possa falar não vagar às 6 da tarde, para ir jogar perfil, para ir andar na praça, para contemplar o sol, para ver o sol se pôr. Outra regra, que eu acho que essa é uma regra mesmo, é para você ser ousado, não ser tolo, é para você se arriscar de maneira calculada. Porque amanhã é uma incerteza, do mesmo jeito que pode existir, pode não existir. Que se existir, que você esteja bem, que você não tenha se ferrado porque você gastou tudo como inconsequente. Mas se não existir, que você não tenha perdido o dia de hoje, por que você iria viver isso no amanhã? O livro, ele é um grito contra os extremos. Nem viva como se amanhã não existisse, nem guarde como se ele fosse garantido. É basicamente esse o resumo que eu trouxe para vocês. Eu quero que você use bem o seu dinheiro, enquanto você tem tempo, energia e sanidade para viver. Eu não quero que você morra de medo de gastar, mas também não quero que você gaste como um inconsequente. Eu quero que você pense e repense o que é viver bem para você. E como último exercício, eu queria te convidar a abrir a sua agenda. Escolher uma data ou 2 datas nos próximos 3 meses. Nessa data, marcar uma experiência que você tenha adiado. Pode ser uma viagem, pode ser um jantar com alguém ou até um curso que você quer fazer. E aí anota o que você precisa investir para que essa experiência aconteça. Quanto tempo? Quanto dinheiro? Você precisa ter coragem? Você precisa ter energia? É algo que dá para adiar? É algo que é inadiável? Pensa sobre isso e se comprometa. A vida ela é uma só. Esse talvez tenha sido um dos episódios mais aleatórios que eu já fiz. Mas ele divide muito de como eu tenho pensado. E como eu tenho tentado olhar de forma consciente para como eu gasto a minha energia. Para como eu gasto o tempo que eu nem sei se eu tenho. Como eu vou priorizar, quais coisas eu vou priorizar. Para que eu olhe para a minha empresa e eu faça escolhas mais inteligentes. Para que você olhe para a sua e faça escolhas mais inteligentes. Para que eu defina sucesso. E para que eu saiba onde eu estou alocando o meu tempo. Quanto isso custa. Para que eu saiba o que eu estou construindo que é só para o futuro. Mas se essa coisa não estiver me trazendo prazer no processo, eu preciso entender muito bem o custo disso versus o que isso me traz e como é a minha vida hoje. Cada um tem a sua realidade. Eu não quero de jeito nenhum parecer uma pessoa que não entende que cada um tem a sua realidade. Eu não tô aqui cagando regra, né? Acho que essa expressão é meio chula, mas é verdade. Eu tô aqui para te ajudar a refletir. O que você tem feito com os recursos que você tem hoje? O que eu tenho feito com os recursos que eu tenho hoje? Para que a gente possa pensar juntos. Hoje, tô gravando esse episódio pra vocês, já é 00:30. Eu gravei ele, acabei ele 11:20 da noite. Vi que a memória
do meu querido celular tinha acabado. E voltei a gravar todo esse final pra vocês. Então, talvez esse final, ele possa ter ficado um pouco confuso, mas eu espero que não. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Eu tô gravando esse episódio, esse horário, porque amanhã eu embarco em uma viagem com as minhas amigas, que vem desse livro, basicamente, né? Vem desse conceito, não é desse livro em si. Eu já acho que a minha vida, ela já estava vindo de um jeito que eu tomaria essa decisão, mas esse é um ano, contando um pouco pra vocês e do porquê que isso faz tanto sentido de eu dividir com vocês, e porquê que eu tô abrindo, e porquê que eu tô falando sobre isso. Esse é um ano que tô tendo que fazer muitas escolhas, porque a gente vai casar, a gente quer fazer uma viagem no final do ano, enfim, muitas coisas rolando, coisas boas, escolhas legais, né? Eu tenho colhido frutos muito legais no meu trabalho. E tá sendo um ano de muitas decisões. Principalmente de decisões de alocação de recurso. Então, onde eu vou colocar minha energia, como que eu vou organizar tudo que eu tenho para organizar na minha vida, onde eu vou colocar meu dinheiro e fazendo escolhas. Porque não dá para ter tudo. E amanhã eu viajo com 3 amigas e eu tenho certeza que vai ser daquelas experiências dividendos eternos. E que daqui 2 anos a gente vai estar falando disso, daqui 3 anos a gente vai estar falando disso, daqui 4 anos a gente vai estar falando disso. E eu tô indo para construir memórias. A gente não tá indo com o maior orçamento do mundo, ficar nos melhores hotéis. A gente tá indo do jeito que a gente conseguiu se organizar para ir. Aproveitando uma coisa que a gente tem agora, que talvez a gente não tenha daqui a 10 anos, que é essa energia vital, jovem, essa vontade de fazer acontecer. Nenhuma das 4 tem filhos, então isso facilita. Então existem coisas, oportunidades que passam na nossa frente e que quando a gente pode agarrar, que a gente agarre e que a gente lembre disso e que a gente faça escolhas. Às vezes eu não vou estar lá com todos os looks maravilhosos, perfeitos, que poderiam ter sido comprados com o valor dessa viagem. Mas tudo bem, porque são escolhas. Que você faça escolhas conscientes. Enfim, tô contando essa aleatoriedade aqui pra vocês terem um contexto também de como as coisas acontecem por aqui e que vocês encaixem isso dentro da realidade de vocês. Cada um tem uma realidade e eu trago esses conceitos e essas reflexões porque são coisas que mudam a forma como eu vejo a vida. Isso me ajuda a não ser uma pessoa que vive nos padrões dos outros. E essa é uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, porque é muito fácil dentro da internet a gente viver no padrão do outro, do que o outro diz que é certo, do que o outro diz que a gente tem que fazer, seguindo a regra do outro. E eu tento não ser essa mentora, eu tento não ser essa professora, eu não fico falando exatamente o que você tem que fazer. Eu te dou as informações, eu te dou a sabedoria, porque é o que eu busco pra mim, pra que eu faça as minhas escolhas de maneira mais consciente. E todo mundo tá vivendo pela primeira vez. Então, às vezes a gente vai escutando conselhos, dicas, coisas e isso vai fazendo a gente evoluir, né? Porque a gente escuta a vivência do outro, vai juntando e vai montando o nosso repertório, mas no fim do dia só a gente pode fazer a gente feliz. Então é muito importante a gente olhar pra dentro e entender como eu, dentro da minha finitude, quero alocar os meus esforços para que eu deixe um legado, para que eu viva bem, para que eu seja feliz, para que eu aproveite o processo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não lida bem com insegurança financeira. Ai, Helena, você é autônoma? Sim, eu sou, mas eu não lido bem. Então hoje, dentro da minha empresa, dentro da minha vida, eu faço de tudo para ter reservas de emergência. Eu não faço loucura com o dinheiro, porque isso não me faz viver bem. Mas ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa que mais guarda. Eu não sou uma grande acumuladora de dinheiro. Eu gasto, porque eu tento equilibrar. Não é o jeito certo de viver necessariamente. Tem que ser o jeito certo de viver pra você. Eu tô muito feliz de ter feito esse episódio. E eu precisava muito saber qual é o feedback de vocês. Você tá no Spotify? Comenta. Se você tá no YouTube, comenta. Não deixa de se inscrever. E me fala se vocês gostam dessas reflexões. Eu gosto muito de fazer, porque eu sento aqui e é como se eu estivesse batendo um papo com uma amiga, fazendo um monólogo, uma terapia. E eu espero que vocês gostem de escutar da mesma forma como eu gosto de fazer esse conteúdo. Que é um conteúdo que, por mais fácil que ele seja, né, descontraído, ele dá trabalho, mas é um conteúdo que me traz muito prazer e que faz com que eu sinta que eu tô alocando meu esforço, minha energia no lugar certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até quinta-feira que vem.